falar conosco de uma forma tremenda. Pai, nós entregamos tudo em tuas mãos. Nós conhecemos somente o Senhor. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Salvador. É aquele que nos purifica, nos lava. É aquele que quando pecamos e confessamos, o Senhor leva os nossos pecados, lança no lago do esquecimento. Tu és Deus, Senhor, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, a estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, o mais poderoso dentre o céu e a terra. Tu és, Senhor. Tu és grande, Pai amado. Não há outro semelhante a ti, Senhor. Tu és o nosso Deus. Nós oramos, Pai amado. Pedimos a tua graça, o teu Espírito Santo, a tua direção. Em nome de Jesus. Fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. É verdade. Vamos aqui acompanhar a nossa reflexão hoje de uma forma diferente, não é? De uma forma diferente. Diz aqui, portanto, no livro de Marcos, capítulo de número 5, versículos mais abaixo, versículo 1, diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos, ou seja, Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com as correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido arrebentado pelos seus pés e pelas suas mãos. Mas ele arrebentara as correntes e quebraram os ferros dos seus pés. Ninguém era suficiente, mais forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedra entre os sepulcros e nas colinas. Quando viu ele Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho de Deus o Altíssimo? Rogo-te por amor de Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe disse: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou qual era o seu nome. Meu nome é Legião, respondeu eles, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que lhes mandasse sair, que nós lhe mandassem sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. E os demônios imploravam a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos para que os encontremos, para que entremos neles. Então lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram, entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos precipitaram-se e atiraram-se em direção ao mar e neles se afogou. Veja só, não é? Veja só. Hoje nós estaremos aqui refletindo, ou seja, falando um pouco a respeito do Gadareno. Gadareno, este que estava possesso, não é? Que estava possesso. Quando nós olhamos ao longo da Bíblia, vamos ver aqui 4 evangelhos. E esses 4 evangelhos, eles falam de Jesus de formas diferentes, realmente, de formas bastante tremenda, não é? E de forma diferente. O primeiro evangelho que nós podemos olhar, vamos ver aí o evangelho de Mateus, e temos aí o evangelho de Marcos, que é este que acabamos de ler, e temos outro evangelho, que é o evangelho de Lucas, o médico, que não andou com Jesus. O outro evangelho que nós podemos olhar é o evangelho do mais conhecido João, é quem é chamado como discípulo que era mais amado por Jesus. Vamos olhar aqui ao longo da Bíblia, esses 4 evangelhos distintos relatam de Jesus também de forma diferente. Diferentemente, o evangelho de João relata de Jesus de forma tremendamente diferente de todos os evangelhos. João fala de Jesus de uma forma muito diferente. Quando nós começamos a olhar, vamos ver que Jesus aqui começa com seu ministério, ele começa com sua carreira ministerial e ele começa
portanto, o seu ministério começa pregando a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que, em algumas partes, em alguns comentários, diz que Jesus queria começar com o seu ministério em Cafarnaum. Ele queria começar lá. Ele prega o evangelho em Cafarnaum e depois ele quer ver o resultado daquilo que ele estava fazendo. Ele queria ver o efeito do seu ministério. Ele então dá uma pergunta para os homens de Cafarnaum. Ele pergunta, dizendo para os homens de Cafarnaum, o que diz ser o Filho do Homem? Ou seja, o que as pessoas dizem ser o Filho do Homem. Eu quero que você entenda uma coisa quando relata-se do Filho do Homem. Jesus, quando fala do Filho do Homem, ele está falando da natureza, ou seja, da limitação do homem. Ele, quando fala o Filho do Homem, ele refere-se ao homem com limitação. É por isso que quando ele fala do Filho do Homem, ele fala homem com limitação, porque o homem é limitado. É por isso que ele não podia falar Filho de Deus. Mas ele referia-se ao homem porque ele também nasceu de barriga de uma mulher, de um homem. Veja só, de uma mulher, no geral, globalizando, podemos dizer que é homem, não é? Generalizando homem e mulher, tudo. Generalizando, podemos dizer que são homens. Então, Jesus, ele fala de uma forma assim, não é? De uma forma generalizada, dizendo o que diz ser o Filho do Homem, o que as pessoas dizem ser o Filho do Homem. Então, ele começa a obter respostas que não são satisfatórias, ele começa a ouvir aquilo que ele não desejava ouvir. As pessoas falavam, tu és Elias, um grupo de discípulos dizia que tu és o Elias, outro dizia que tu és o Moisés, outro dizia até que você é João Batista. Então Jesus não ficou satisfeito com aquilo, não é? Porque a resposta que ele desejava ouvir não era aquela, mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo se apodera de Pedro, e Pedro, ele fala de uma forma tremenda, ele fala dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Altíssimo. Tu és o grande Salvador, tu és o leão da tribo de Judá. Então Jesus olha para ele e ficou satisfeito, e Jesus respondeu para ele dizendo algo tremendo. Realmente o que te revelou não é carne e sangue, mas sim é o Espírito do vivo Deus, do eterno Deus. Então Jesus sai e começa a pregar o evangelho em outras bandas. Entenda que quando Jesus sai de barco de uma área para outra área, sempre Jesus falava algo tremendo. Vamos a outra parte, vamos a outro lugar, vamos a outra região. Jesus sempre falava assim, desta maneira, para destacar, para falar, não é, de algo diferente, para dizer, olha, aqui já terminamos, vamos começar lá, vamos fazer lá, onde nós não fizemos, vamos começar de lá. Então Jesus saía e ia para lá, para poder começar com o evangelho lá, onde que as pessoas não conheciam a palavra de Deus. Então era desta maneira que Jesus saía de uma região para outra região, pregando a palavra do Senhor. Quando nesta parte nós começamos a olhar algo semelhantemente que eu acabei de referir aqui, Jesus também disse algo tremendo, dizendo, vamos para outro lugar, vamos para outra banda, vamos para lá. Não porque Jesus queria realmente mostrar aos discípulos o poder que ele tinha, não, mas ele sai daquele lugar, ele com missão de fazer a obra, porque ele disse algo importante, não é? Quando nós começamos a ler a Bíblia, ele disse que é importante que fazemos a obra do Pai enquanto é dia, antes que venha a noite e ninguém possa trabalhar. Então Jesus queria ganhar o tempo. Então ele sai e vai para outra banda. Ele vai para outro lugar. Quando eles pegam o barco, vão para lá, eles dão de cara, portanto, com este homem chamado Gadareno. Eu quero que você entenda algo interessante aqui sobre esse homem gadareno. A Bíblia diz que, olha só, naquela época de Jesus, as pessoas não eram, portanto, as pessoas não eram enterradas de uma forma simples como faz agora. Naquele tempo, o enterro das pessoas era feito em gruta, em covas. Veja só, não é? Não era como agora que vocês que cavam as covas inteiras, colocam as pessoas, o cadáver no caixão e colocam. Naquela época era muito diferente. Naquela época, as pessoas, eram enterradas em grutas, em covas, veja só, em covas, e o cemitério era um lugar pedregulhos, ou seja, um lugar de muitos pedregulhos, ou seja, de pedras, onde tinha muitas pedras grandes. Então, as pessoas eram enterradas exatamente nesse tipo de lugar. Agora, imagina só alguém que está possesso, não é? E a Bíblia diz que essa pessoa não vivia na comunidade, não vivia no bairro, não vivia na sociedade, mas a pessoa vivia
vivia no cemitério. Então essa pessoa que vive no cemitério, ela está possesso de cerca de, ou seja, uma manada, vamos assim dizer, um grupo de demônio está dentro dessa pessoa. Veja só, a pessoa não está, o que está dentro da pessoa não é o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, portanto o nosso corpo é onde habita o Espírito Santo. Mas a pessoa não tem o Espírito Santo dentro de si, mas sim tem demônios dentro da pessoa. Agora imagina só, por mais que essa pessoa tentasse por sua força própria, tentar ir para casa, fazer o que tem de fazer uma pessoa normal, ela não conseguia. Por quê? Porque os demônios que estavam dentro dessa pessoa não lhe permitia que ele fizesse aquilo que exatamente ele queria fazer. A Bíblia diz que ele estava dominado pelo demônio. Veja só, ele estava dominado e ele pegava pedras e ele cortava-as com aquelas pedras. Veja só, ele quando era preso, quando prendiam, ele quebrava as algemas. Quando amarravam seus pés, ele também fazia o mesmo. Então as pessoas, mesmo que viessem para aquele lugar, eles talvez eles não poderiam conseguir prender essa pessoa. Talvez se Sansão vivesse naquela época, poderia conseguir, não é? Porque também Sansão era um homem forte. Mas deixamos do lado, veja só algo interessante. Veja só que esse homem estava possesso. A Bíblia diz que as pessoas, eu quero acreditar que nesse cemitério ninguém passava de lá. Por quê? Porque ele, se imagina só se ele pegava pedra e ele cortava, se ele partia as pedras, rebentava as correntes, as gemas, ele quebrava. Agora imagina só o que ele pode fazer com uma pessoa. Imagina só o que ele pode fazer. Então este homem era muito perigoso, veja só. Mas quando nós começamos a ler a Bíblia, vamos ver que quando Jesus vai para aquela outra margem, ele chega naquela margem, aquilo que as pessoas não podem fazer, o nosso Deus, ele faz. Veja só. Ele faz aquilo que as pessoas pensavam que é impossível, aquele cemitério que ninguém passava, agora é o mesmo cemitério que as pessoas agora podem passar. Por quê? Porque Jesus libertou, veja só. Então Jesus chega lá, então essa legião de demônio, esse grupo de demônio que estava dentro dessa pessoa, que estava possesso, sai a correr e vai para Jesus. Olha só que se entenda, não foi aquele homem, não foi por consciência daquele homem, aquele homem não conhecia Cristo, não conhecia, mas os demônios que estavam dentro dele, eles conheciam a Cristo. Veja só, quando ele sai, ele vai ao encontro de Jesus. Jesus, quando desce lá, ele vai ao encontro de Jesus. A Bíblia diz que quando ele viu Jesus, ele foi correndo e ele prostrou-se. Veja só, quando eles se prostram, eles estão a demonstrar que Jesus, o nosso Cristo, ele é mais poderoso. Veja só, ele é o mais poderoso, porque quando você se ajoelha, você está a mostrar a sua humildade, está a reconhecer que aquele pelo qual você está a se ajoelhar é maior que você. Então os demônios se ajoelharam reconhecendo que aquele era Jesus, e eles confirmaram dizendo: Jesus, Filho de Deus o Altíssimo, olha só, o que tu queres comigo, o que tu queres conosco? Eram muitos, eles disseram: o que tu queres conosco? Então Jesus fitou olhos sobre eles. Veja só, quando muitas vezes, olha só, quando o diabo olha para você, ele não olha para sua estatura física, não. Eu quero que você entenda isso, que ele não olha para a sua estatura física. Quando olha para os seus olhos, ele consegue enxergar o metafísico. Veja só, o que é isso? Ele consegue enxergar o que está mais além de você. Olha só, quando ele olhou nos olhos de Jesus, quando ele olhou para o corpo de Jesus, ele viu o corpo humano, mas o que estava dentro de Jesus, o corpo de Jesus, quem estava dentro do corpo de Jesus era o próprio Deus. Quando ele olhou, ele viu e ele reconheceu que é filho de Deus, ele inclinou-se, ele adorou. Então a Bíblia nos relata algo interessante quando nós começamos a olhar. Eu quero que você entenda isso. Ele olhou e reconheceu, ele viu que era Jesus. Então quando ele viu que era Jesus, ele adorou. E quando ele adora, ele reconheceu que realmente era Deus. Veja só. Então quando nós estamos ali, não é, clamando a Deus, eu quero que você entenda isso muitas vezes. Realmente é isso. Demônio, quando olha para você, não olha para teu o físico, não. Você pode ter músculos grandes, peito grande, mas se você não tem o Espírito Santo de Deus, você está perdido. Ele está perdido.
Pode você ser um homem de 1,70 m e tal, ou 80, mas se você não tem Jesus, está perdido. O seu interior está perdido. Aquele homem olhou para Jesus, talvez Jesus com 1,65 m, talvez um homem mais baixinho, talvez que ele. Então ele olhou, mas ele não enxergou o físico. Olha só, ele não enxergou o corpo de Jesus, mas o que ele enxergou é Deus dentro de Jesus, dentro daquele corpo. Ele enxergou. Quando ele enxerga aquilo, ele reconhece, clama e diz: Deus, o que tu queres comigo, filho de Deus? O que tu queres? Eu te peço que tu não me atormentes, não me atormentes, não nos mande para o inferno, não. Mas tem porcos lá, manada de porcos que estão lá. Então nos mande para lá, nós queremos ir para lá, porque eles não queriam sair daquela região. Eu não sei porquê, eu não sei, mas a Bíblia diz que eles não queriam sair daquelas bandas, eles não queriam. Então eles pediram para ir para aquela manada de porco. Eles entraram lá e a Bíblia diz que aquela manada de porco se precipitou. E quando eles se precipitam, a Bíblia diz que eles caíram no mar. Veja só algo interessante. Muitas vezes realmente é assim que acontece conosco. Eu quero que você entenda que realmente o que Satanás quer é acabar com você. É exatamente isso. Por quê? Porque Satanás, ele tem a capacidade de colocar um rótulo em você. Rótulo que é como se fosse um título sobre a sua cara, sobre a sua família, sobre seus amigos, sobre a sua faculdade, sobre seus estudos, sobre qualquer coisa, sobre seu trabalho, sobre seu emprego. Satanás, o que ele quer é colocar rótulo. Veja só que esse homem não foi chamado do seu nome. Veja só, ele foi chamado de Gadareno. Veja só, Gadareno, o processo de Gadara. Veja só. Então Satanás, o que ele quer fazer é rotular você, é fazer com que você não seja chamado filho de Deus, não seja chamado cristão, não seja chamado homem de Deus. Tudo que ele quer é que você seja chamado drogado. Tudo que ele quer é que você seja chamado de bêbado. Tudo que ele quer é que você seja chamado de encrenqueiro. Tudo que ele quer é que você seja chamado de problemático. Tudo que ele quer é que você seja chamado de prostituta. Tudo que ele quer é rotular você, colocar um nome sobre você. É isso. É isso. Mas eu quero dizer para você algo interessante. Não permita que isso aconteça. Não permita que isso aconteça. Esteja firme na sua fé. Porque Satanás, quando pegar você, a Bíblia diz que Satanás, ele está do redor buscando alguém para tragar. Ele anda do redor buscando alguma oportunidade. Então, se você abrir uma brecha, ele entrar, ele realmente vai colocar um rótulo sobre você. Olha só, ele vai rotular você. Mas eu quero dizer uma coisa: esses demônios, em nome de Jesus, vão ter que sumir da sua vida, da sua família, e não vão te chamar de drogado, de encrenqueiro, nem de feiticeiro, não vão te chamar de macumbeiro, não vão te chamar de tudo isso. Por quê? Porque o Deus que está contigo é maior do que você. O Deus que caminha consigo, ele é maior que você. E sempre que você for tentado, a Bíblia diz que ele vai dar escape para que você se livre disso. Então seu Deus é maior, não temas aflições, porque o seu Deus, ele é maior, realmente o seu Deus, ele é maior. Olha só, talvez agora você tenha enfrentado a primeira parte, não é? Porque realmente é assim que acontece. A primeira fase você consegue passar, né? Passa o primeiro teste e você vai caminhando e talvez passa o outro. E chega numa fase em que você não consegue, porque era assim: Jesus trabalhava de uma região para outra, ele trabalhava de um lugar para outro lugar. Então Jesus terminou a primeira margem e ele ia para a segunda margem. Olha só, talvez seja a mesma coisa que está acontecendo consigo. Você passou a primeira fase, só que a segunda está tendo dificuldade para passar a segunda. Por quê? Porque o número de tentação aumentou. Por quê? Porque as aflições aumentaram, as tribulações aumentaram, porque os problemas aumentaram. Por quê? Porque as coisas estão
estão ficando complicadas e você não está conseguindo passar por outra fase. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. As coisas podem se complicar realmente. O primeiro nível é assim, é fácil. Mas no segundo, no terceiro, no quarto, as coisas vão se complicando. Por quê? Porque quanto maior for as tribulações, os problemas, maior será a sua vitória. Então tenha força. Tenha força e não permita com que Satanás rotule você. Olha, tentou viver como cristão, mas não conseguiu. Ele vai rotular você, vai colocar um título sobre você. Então, para que isso não aconteça, esteja firme, realmente firme. Veja só algo interessante. E eu imagino que quando Jesus chegou lá com seus discípulos, aquele homem era muito perigoso, o gadareno era muito perigoso. Talvez ele pegou uma pedra e começou a se aproximar. Os seus discípulos começaram a pegar Jesus. Olha, Jesus, não chegue lá, porque este homem aqui, ele mata. Talvez todas as pessoas que passam desse cemitério são matadas por ele. Então Jesus, não passa por aí, não se aproxime dele, não se aproxime. Mas Jesus, sendo Deus, a Bíblia diz que Jesus aproximou-se dele com firmeza e olhou nos olhos dele, e Jesus libertou. Olha só, Jesus libertou. Talvez sejam seus planos que estão indo para a água abaixo. Você está dizendo, olha, eu já não consigo, sabe? Eu já tentei várias vezes, mas eu estou a ver que eu já não consigo. Olha, quer dizer uma coisa, não pode desistir só porque as pessoas estão a dizer que não pode. As pessoas daquele bairro diziam a mesma coisa para ele. Esse homem só esperamos um dia ele morrer e todos nós vamos passar por esse caminho onde ninguém passa. É a mesma coisa que queria acontecer. Então é a mesma coisa, irmão, não desista. Não desista, seja firme nessa fé. Esteja firme. Por quê? Porque a primeira coisa que Deus quer fazer é organizar. Veja só algo interessante. Mesmo quando você cai, a Bíblia diz que o justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor vai lhe levantar. Então eu quero que você entenda uma coisa. Por mais que você caia, Deus vai te levantar, vai levantar você. Porque permanecer caído, Deus não vai permitir. E você não pode permitir que você permaneça caído. Então veja algo interessante. Quando nós começamos a ler a Bíblia, vamos ver aí algo interessante que acontece. Este homem gadareno, veja só, este homem gadareno, quando ele é liberto, primeiro Deus, Jesus, ele liberta ele, veja só, porque o espírito mau habitava dentro dele. Olha só, dentro dele, ele habitava dentro. Então, quando ele habitava dentro, a primeira coisa que Deus fez é organizar o seu interior. O interior daquele homem foi organizado por Jesus. Então, quando aquele homem foi organizado por Jesus, eu quero que você entenda uma coisa. Quando ele foi organizado, a Bíblia diz que a partir daquele exato momento, ele reconheceu que era Deus. Veja só, ele começou a adorar a Deus com a sua consciência. Olha só, a primeira vez não foi conscientemente. Não foi. Não foi por quê? Porque os demônios estavam dentro dele e que foram para lá para adorar a Deus. Mas a segunda vez, ele já estava liberto. Ele reconheceu que quem pode fazer aquilo somente Deus. Então ele foi para lá e adorou. Veja só, o adorou. Então eu mesmo, Deus quer organizar o seu interior. Deus quer organizar o teu interior. Permita isso. Permita que Deus organize o teu interior. Permita que Deus entre no seu coração. Permita que Ele habite lá. Porque a palavra diz que aquele que guarda a minha palavra, eu e meu Pai viremos nele e faremos morada. Então Deus, Ele quer fazer moradas dentro de você. Permita que Ele organize o seu interior. Permita que o Espírito Santo entre mais uma vez sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus amigos, sobre aqueles que te falam mal. Permita que o Espírito Santo entre e organize o seu interior. Permita que o grande Deus entre. Permita, aleluia, permita que Deus organize. Olha só, olha só, veja só algo interessante. Muitas vezes, como cristãos, nós mesmos deixamos Satanás ter um lugar muito privilegiado em nossas vidas. Veja só, eu quero explicar algo tremendo que acontece muitas vezes. Muitas vezes você pode ver alguém que não é crente, mas se você for olhar para a sua família, daquela pessoa que não é crente, vai ver que elas se reúnem, oram, rezam, não é? Porque não é oração. Eles rezam antes de comerem, antes de almoçar, tomar algum almoço. Eles oram, rezam e depois almoçam. Algumas pessoas que não são crentes fazem tudo que um crente faz.
mas não são crentes. Até você olha e diz, olha, ele só falta ser crente, só falta isso, porque tudo que é de crente ele faz. Veja só, é a mesma coisa que aconteceu com Cornélio. A família de Cornélio, a Bíblia diz que Cornélio era um homem que temia Deus, fazia tudo que um crente devia fazer. Só que o problema é que ele não tinha aceitado Jesus, somente isso. Não havia recebido a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas ele era um gentio, veja só, era um gentio. Então o que se entende é que existem pessoas que vivem como crente, mas não são crentes. E existem pessoas que são crentes, vivem como se não fossem crentes. As suas vidas não são organizadas. Então é a mesma coisa, Deus quer organizar o seu interior. Não permita que as pessoas do mundo tenham um privilégio enorme de viver como nós devemos viver, e nós não vivemos. Então organize. Veja só, você pode ver que muitos pais, não é, muitas pessoas, muitos pais, trabalham de uma forma árdua para dar a faculdade melhor para seus filhos. Mas se você for olhar para a família de crente, o pai crente, ele fica relaxado. Fica relaxado. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, e fica assim, Deus proverá, não sabe procurar. Preguiçoso, não sabe procurar. Mas aquele que não é crente, ele batalha noite e dia. Por quê? Porque ele está estruturado, ele cresceu dessa maneira. Então, meu caro, permita que Deus organize isso. Organize a sua situação. Organize. Não organize, olha só, organize isso. Isso que você pensa que é impossível, Deus vai fazer tornar possível. Creia, meu irmão, creia, 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 porque esse Deus é tremendo, é maravilhoso, é um Deus que faz o que ninguém pode fazer. Veja só, é um Deus tremendo. Veja só, e muitas vezes é realmente assim como acabamos de proferir. Muitas vezes é assim que acontece. Aleluia. Muitas vezes é assim. Então Deus, Ele está pedindo uma oportunidade para si, para organizar o seu interior, para organizar o seu íntimo, assim como Ele organizou no Gadareno. Deus, Ele quer organizar você. Ele quer que você volte mais uma vez à sua presença, a lhe adorar como você lhe adorava. Ele quer que você o busque assim como você buscava-o anteriormente, só que você acabou substituindo ele por outras coisas, e a sua vida agora tornou-se debandadamente, ou seja, a sua vida tornou-se, vamos assim dizer, algo desorganizado, que você não consegue organizar. Mas eu quero dizer uma coisa para si: Deus, Ele quer organizar você. Deus quer. Talvez você pecou de uma forma tremenda, e agora você está pagando consequência desses pecados, e você está pensando que Deus, Ele desistiu de você. Não, Deus não desistiu de você. Por mais que as pessoas desistam, Deus, Ele nunca vai desistir de você, nunca. Nunca. Por quê? Porque Deus é aquele que te formou, que te criou, que antes mesmo de você nascer, Ele já sabia, Ele já havia programado o teu nascimento. Ele já havia escrito a sua história. Então Ele te conhece mais do que ninguém. E Ele nunca vai desistir de você. Nunca. Nunca. Mesmo no Mefibosete, ele pensou que depois da sua família morrer, depois de Saulo morrer, depois de Nabuco morrer, olha só, veja só, depois que o Mefibosete pensou que ele foi esquecido por Deus. Por quê? Porque quando Saul, né, quando batalhava, a Bíblia diz que ele foi morto. Então ele morreu. Então ele viu que todo mundo foi morto. Então ele não queria morrer. Então ele disse para seu servo: olha, eu não quero morrer pelas mãos desses incircuncisos. Então me mate, me mate. Então o seu servo matou ele, e ele levou a mesma espada, esfaqueou-se a ele mesmo. Então morreram os dois lá. E a Bíblia diz que quando uma carroça passava, a Bíblia diz que Mefibosete cai no chão, filho de Jonatas, cai no chão, e a carroça passa por cima dele. Então ele tornou-se um homem coxo. Pegaram ele e foram colocá-lo no lugar de esquecimento. Veja só, foram colocar ele, Mefibosete, no lugar de esquecimento. Colocaram ele lá. Só que a Bíblia diz que passando-se algum tempo, veja só, ele estava lá comendo o resto, pensando que Deus o abandonou. Só que a Bíblia, quando nós vamos ler, vamos ver que Davi, ele procurou saber. Você pode ver isso em 2 Samuel, capítulo número 9. A Bíblia diz que ele procurou saber. Então, quando ele procura saber, ele perguntou: será que existe algum remanescente da casa de Saul? Será que existe alguém da casa de Saul? Será que existe? Então disseram: existe, chamado Mefibosete. Ele está lá no lago de esquecimento. Lá, esqueceram ele. Então a Bíblia diz que sai, então ele, e foram mandar buscar, e ele, a partir daquele exato momento, começou a comer junto com o rei. Deus, Ele nunca desiste de você. Deus nunca te deixa de forma debandada. Deus nunca vai abandonar você. Olha, eu quero orar pela sua vida, para que Deus venha organizar o seu interior, venha falar consigo. Deus venha tocar você, venha mudar você. Eu quero orar consigo neste exato momento.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos nesse exato momento, Pai amado. Tu és o Deus que nós conhecemos, Jeová. Pai, toca, Senhor, toca aquela pessoa, Senhor, que está acompanhando essa mensagem. Encha, Senhor, da tua graça. Aleluia. Pai, faça com que esta pessoa reconheça que o Senhor é Deus. Liberte ela, purifique ela, Pai amado. Dê-lhe mais uma oportunidade de caminhar na sua palavra. Pai, encha-o da tua graça, Jeová. E tudo aquilo que ele pensa que é impossível, talvez ele está desistindo de um sonho que o Senhor colocou sobre ele. Talvez ele está desistindo pensando que é impossível. E eu quero que o Senhor, neste exato momento, Pai amado, lhe dê força, Jeová. Dê força para que ele continue, Senhor. Aleluia. Faça-o continuar, faça-o continuar, dê força, dê força, dê força, fale com ele, Jeová, renove as suas forças, ajude-o a caminhar, Senhor, na sua palavra, aleluia, toque ela, Senhor, encha ela da tua graça, da tua bondade, da tua simplicidade, Senhor, aleluia, Pai, toca, 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 Senhor, talvez está enfermo, Pai, eu quero que o Senhor cure essa enfermidade, cure essa enfermidade agora, cure, que ela receba a sua cura, receba a sua cura, receba a cura, receba em nome de Jesus, aleluia, receba, Jeová, aleluia, tu és Deus, Senhor, tu és Deus, o Pai amado, não há outro como o Senhor, nós te adoramos, o Pai amado, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, que Deus esteja abençoado. Eu acredito que Deus tocou a sua vida, tocou a sua família. E a partir de hoje, seja uma pessoa diferente. 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 Seja uma pessoa diferente. Aleluia. Deus abençoe.